Olá, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu fiz o desmame noturno da Maria Clara. Algumas mulheres me recorreram me perguntando como que faz, porque estão passando por um período difícil para poder desmamar os seus filhos nessa parte da noite. É um processo difícil, né? Pode demorar dias até semanas, mas eu acredito que com persistência, né? Não desistindo, a gente vai conseguir. A Maria Clara foi a única que eu precisei desmamar. Ela tinha 1 ano e 3 meses. Devido a isso, ela ter esse apego muito ao peito, ela não dormia direito à noite. Consequentemente, eu também não. E ela também não se alimentava muito bem, então eu resolvi, com 1 ano e 3 meses, desmamar ela à noite. Na verdade, eu resolvi tirar ela 2 mamadas, né? Ficar apenas com uma. Mas com o tempo, né, ela acabou dormindo a noite toda. Então, fica comigo neste vídeo que eu vou contar como que eu fiz para desmamar a Maria no período da noite. Bom, uma das coisas que eu fiz foi observar se ela realmente tinha fome quando ela acordava. Porque às vezes a gente pensa que a criança chora, né? Às vezes ela não está com fome, às vezes ela está com sede. Então eu comecei a observar se era realmente fome, ou se quando ela vinha para o meu peito ela mamava mesmo para valer, ou se ela só pegava o peito e logo já adormecia. Às vezes ela nem sugava muito. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a investir e dar água para ela em algumas vezes e também observar se era realmente só para dormir o peito. Então, as primeiras vezes, né, eu peguei uma semana e meia até desmamar ela à noite, ou seja, ficar mamando apenas uma vez, mas tinha noite que ela nem acordava para mamar. Então, ela acordava, eu oferecia o colo primeiro e via se ela conseguia dormir só ninando no colo, né? E não, às vezes ela não dormia, então eu dava um pouquinho de água. E às vezes a água resolvia, então ela colocava ela no berço, né? Ninava ela um pouquinho e ela voltava a dormir. Mas tinha vezes que só ninar e ou então só dar água não resolvia. Aí então eu dava o mamar. Ou seja, eu deixava o mamar como uma última alternativa, né? Esse processo durou alguns dias. Teve vezes que eu estava bem cansada, né? Que na terceira vez que eu levantei mesmo, que eu vi que ela não queria água, que ela não queria assim, aquele cheirinho, só ninar no colo. Aí eu cedia, dava uma mamar, colocava junto na cama. Mas eu consegui, graças a Deus, né, ir até o fim, porque realmente a gente se sente muito cansado. E uma criança de 1 ano, depois de 1 ano, eles se alimentam bem, né, já tem uma alimentação muito bem saudável, adequada. Então não há por que a gente ficar... na verdade, assim, esse apego que a gente tem pela criança acaba deixando com que ela também tenha esse apego por nós. Às vezes a gente acaba até mimando demais, né? Então a Maria foi uma situação assim que eu estava assim um pouco, não completamente assim, uma mãe muito centrada, né? Eu me perdi um pouco com a Maria Clara. Então eu precisei adequar novamente essa rotina. E essa rotina incluiu também esse soninho dela, que ela não estava dormindo bem. Depois que a Maria passou a dormir melhor à noite, que eu tirei pelo menos 2 mamadas, por consequência também do sono melhor à noite, ela passou a brincar melhor, comer melhor. Então eu percebi que o esforço valeu a pena. Então basicamente foi isso, realmente passar as mamadas dela. Quando ela acordava, né, eu dava uma aguinha ou então eu ninava ela de novo e daí ela voltava a dormir. E durou mais ou menos uma semana e pouquinho, até que eu percebi que ela conseguia realmente ficar só com uma mamada e às vezes nenhuma mamada, né? Ela conseguia dormir a noite toda. O desmame da Maria, durante o dia que eu fiz, né? Já como eu já relatei no vídeo, devido às minhas cólicas que eu estava sentindo agora nessa gestação, foi a mesma coisa praticamente, né? Quando ela queria mamar durante o dia, eu oferecia uma fruta, ou oferecia alguma outra coisa para ela comer, ou oferecia água. E daí ela não foi pedindo mamar, mas eu fui oferecendo. E ela foi meio que esquecendo, né? Mas ainda de vez em quando ela lembra. Hoje mesmo ela olhou para mim e falou mamar, mamar. Eu deixei ela sentir o cheirinho, até sugou um pouquinho, mas ficou olhando assim para mim e já tirou o peito da boca.
Então é aos pouquinhos, né? É um desmame assim bem gentil, bem tranquilo, porque as crianças elas precisam às vezes essa firmeza de mãe, né? Com os meninos eu não precisei fazer isso, porque os meus 3 meninos com mais ou menos uns 6, 7 meses, eles já dormiam a noite toda. Então eu não tive nenhum problema com desmame noturno, né? Já dormia de 7 a 8 horas bem tranquilo, só ficava mamando durante o dia mesmo. Então foi assim o desmame da Maria. Eu espero que tenha ajudado. Se você tem mais alguma dica, coloca aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.